Olá, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Aliás, boa madrugada. Bom, vamos arrancar aqui uma semana de trabalho bastante intensa. O Benfica vai ter aqui um calendário complicadíssimo. Portanto, vamos aqui recordar que vamos ter um jogo contra o Salzburgo para a Liga dos Campeões no dia 20. Depois, 4 dias depois, vamos ter contra o Portimonense, dia 24. Porto, dia 29. Inter, dia 13 e Estoril, dia 7. Depois vamos ter nova paragem para seleções. Portanto, podemos perceber que temos aqui uma sequência de 5 jogos complicados e num curto espaço de tempo. E isso parece-me a mim que vai abrir espaço para as segundas linhas do Benfica terem a sua oportunidade, nomeadamente jogadores como Florentino, como Neres, que são jogadores de igual valia com os titulares, vão ter com certeza mais minutos de jogo. Eventualmente poderemos ter aqui uma oportunidade para o Bernard, que está a recuperar fisicamente, porque teve muito tempo parado, praticamente nem fez pré-época pelo Paris Saint-Germain. Estava encostado no Paris Saint-Germain, sejamos sinceros, e portanto precisa mesmo deste tempo para recuperar fisicamente e parece-me que poderá ter a sua oportunidade nos próximos jogos. O próprio Chiquinho vai ter mais minutos, que é um jogador da preferência de Roger Smith. É evidente que Roger Smith aposta no Chiquinho como uma segunda linha ativa, porque é sempre um dos jogadores que entra na segunda parte, e parece-me também que poderá haver aqui uma nova vida para o Jurasek, que está a recuperar de lesão, e outros jogadores como o Tjekstad, e entre outros, não é? Embora o Tjekstad esteja um nível abaixo dos ditos avançados do Benfica, até o próprio Artur Cabral, e assim sendo parece-me que o Benfica nesta sequência de jogos vai abrir aqui espaço para estes jogadores mostrarem aquilo que valem. O Benfica, o próximo jogo, como vos disse, vai ser contra o Salzburgo, já esta quarta-feira, dia 20, o jogo será no Estádio da Luz às 20 horas, e portanto com certeza que esta estreia na Liga dos Campeões, o Benfica vai ter o estádio cheio. Vamos fazer do Estádio da Luz uma gigantesca claque de apoio ao Benfica. Teremos uma claque com cerca de 105 mil espectadores que fará do Estádio da Luz um verdadeiro inferno e com certeza que impulsionará a equipa para a frente. O Salzburgo elogiou fortemente o Benfica, recordou várias situações que nós benfiquistas também temos que recordar diariamente, nomeadamente o Benfica ganhou a Youth League ao Salzburgo em 2022 e é importante recordarmos e falarmos do 11 inicial que esteve presente nessa final e ganhou por 6-0, por uns gloriosos 6-0, uma vitória inequívoca contra os austríacos. Portanto, o Benfica apresentou André Gomes na baliza, João Tomé, Tomás Araújo, António Silva e Rafael Rodrigues como quarteto defensivo. De referir que Tomás Araújo era o capitão, faz parte do plantel. O nosso quarto central, António Silva, não era o capitão, agora faz parte do lote de capitães do Benfica e é titular. Portanto, para vocês verem como no futebol, como na vida, tudo pode mudar na vida dos jogadores e das pessoas. Neste caso, Tomás Araújo de titular e capitão numa final, neste momento está atrás de António Silva nas preferências do treinador. António Silva também tem todo o mérito por aquilo que conquistou, mas Tomás Araújo também é um jogador de qualidade e vamos estar atentos à evolução do Tomás Araújo. João Tomé e Rafael Rodrigues continuam no Benfica, neste caso na equipa B, e André Gomes faz parte do plantel principal, mas está com uma lesão no ombro e está em fase de recuperação. Depois o meio-campo era Zan e Martineto. O Martineto está emprestado. O Chernedor, que está neste momento no Paris Saint-Germain, salvo erro, tem um jogo no Paris Saint-Germain. Pedro Santos, Henrique Araújo e Diogo Moreira. Portanto, deste tridente ofensivo, só o Diego Moreira é que não faz parte dos quadros do Benfica, que está emprestado pelo Chelsea ao Lyon. O Henrique Araújo está emprestado ao Famalicão, vai com 5 jogos, 0 golos. E Pedro Santos continua no Benfica também. De referir que os 6 golos foram marcados por Martineto, Chernedor e 3 Luís Semedo, que entrou na segunda parte, e Henrique Araújo. Luís Semedo também já não faz parte dos quadros do Benfica. Henrique Araújo faz parte, como vos disse, fez um hat-trick neste jogo e foi dos jogadores mais importantes. O treinador Luís Castro atualmente não está a treinar nenhum clube. O último clube que ele treinou foi o Benfica B. Portanto, este clube formado por Cosme Damião, que foi jogador, treinador e dirigente, com certeza que vai fazer uma grande campanha europeia. O Benfica de recordar também que ganhou 2 finais e não ganhou 2 finais quaisquer. Ganhou 2 finais ao Barcelona e ao Real Madrid, uma delas por goleada. E, portanto, ganhamos ao Real Madrid com golos de José Águas e ao Barcelona com golos de José Águas, Santana e Mário Coluna. Portanto, é bom sempre recordar os nomes daqueles que fizeram história no Benfica, porque, no fundo, a história é um ciclo que se repete e acredito que este ano vai se repetir mais uma vez com uma final
o Benfica com certeza que irá jogar este ano e que irá ganhar, porque tem plantel para isso. Os austríacos do Salzburgo estão a demonstrar muito respeito ao Benfica. As casas de apostas dão o Benfica como 68% de hipóteses de ganhar. E, portanto, este respeito que eles estão a demonstrar ao Benfica é sinal de inteligência. É sinal que eles estão-se a preparar para o grande duelo do Estádio da Luz e nós não podemos facilitar. Temos que vestir o fato de macaco, ser um clube operário, como sempre fomos, e ir para dentro de campo com o DNA do Benfica, que é o DNA lutador e de, digamos, faca nos dentes, no bom sentido, ir à luta por todas as bolas e sem o tique burguês de não sujar os calções. Quem pode não sujar os calções são aqueles jogadores de qualidade inegável. Agora há jogadores, eu sou tão bom jogador que nem sujo os calções. Não, isso não é assim, meu caro. A maior parte dos jogadores, para conseguirem fazer bons jogos, tem que se sujar, tem que se suar, tem que chegar às lágrimas de tanto esforço. Portanto, essa ideia de não vou sujar os calções porque sou muito bom, só funciona para uma minoria de jogadores. A maioria tem que suar, tem que se sujar, tem que andar a rebolar no chão se for preciso, tem que comer a relva. E é com essa postura de dar tudo, se for preciso sujar os calções, isto é apenas uma expressão, não é? No fundo, os jogadores têm que dar tudo, não têm que se aburguesar. Sem qualquer desprimor para os burgueses. E, portanto, vamos aqui agora também dar os parabéns ao António Silva, que completou os 50 jogos no jogo contra o Vizela, que se estreou no dia 27 de agosto de 2022 pela mão de Roger Smith no estádio do Bessa, e que já é um jogador que com apenas 19 anos já tem 50 jogos pelo plantel principal, faz uma dupla de grande qualidade e de equilíbrio com Otamendi, porque um é veterano, o outro é jovem, um é mais rápido, o outro é mais experiente, e essa junção acaba por funcionar na perfeição. Eu também defendi na altura a renovação do Otamendi, precisamente porque acho que o António Silva funciona muito bem com o Otamendi e que precisa de mais um ano com este central veterano para conseguir, de certa forma, expandir a sua influência no plantel do benfiquista e também na Liga Portuguesa. E, portanto, parece-me que António Silva, com o Otamendi ao lado mais esta época, será importante para a consolidação do António Silva no panorama nacional desportivo português e no Benfica, obviamente. Também dar aqui os parabéns ao Di Maria, que está a ter o seu melhor arranque de sempre a nível de golos. Portanto, já vai com 5 golos em 6 jogos. Só não marcou uma equipa, adivinhem qual? Estrela da Amadora. Marcou ao Porto na Supertaça, marcou ao Boa Vista, marcou ao Vitória de Guimarães, ao Vizela e ao Gil Vicente. Portanto, em termos de golos, Di Maria está a fazer a sua melhor época, e apesar dos 35 anos, e apesar de há 3 dias atrás, portanto 2 dias antes do jogo contra o Vizela, ele ter jogado a 3.600 metros de altitude, num jogo em que ele foi o principal jogador da Argentina, num jogo em La Paz, na Bolívia, 2 dias depois desse jogo joga contra o Vizela, faz um grande jogo, marca um golo de livre direto e não se nota o peso da idade. Quem treina com regularidade sabe que a idade conta, mas calma, não é por tu agora seres um indivíduo com 30 e tal anos que estás acabado, não é? Di Maria não está acabado, Otamendi também não, e estão a ser importantes no Benfica. Também uma referência elogiosa ao Óscar Cardoso, portanto, jogador que passou pelo Benfica. Vamos abrir aqui um tópico para recordar também ex-jogadores que deram muito ao Benfica, que nós também demos muito a ele. Foi ao Cardoso, que foi uma referência no ataque do Benfica. Nunca foi propriamente o meu jogador preferido, mas reconheço qualidades. Não é propriamente aquele tipo de jogador que eu diga assim, adoro ver este jogador jogar. Não adorava ver o Cardoso jogar. No entanto, adorava o facto de ele marcar muitos golos e percebia e conseguia perceber que era fundamental para a equipa e para a estratégia do Benfica ter um jogador como o Óscar Cardoso que sabia rematar e marcar livros com muita qualidade e era uma presença sempre na área. Portanto, Óscar Cardoso, aos 40 anos, continua a ser o principal artilheiro do campeonato do seu país, do Paraguai, é líder com a Libertad, portanto, líder do campeonato do seu país, vai com 17 golos e 5 assistências em 36 jogos. Portanto, parabéns ao Óscar Cardoso por este registro e por ser um jogador que, apesar dos seus 40 anos, continua a dar alegrias aos adeptos, nesse caso do Libertad do Paraguai.
Apenas recordar que o Benfica está em terceiro lugar do Campeonato Português, com 12 pontos, menos um com o Sporting e com o Porto. O Boa Vista está atrás de nós, mas tem um jogo a menos. E nós, neste momento, somos os líderes, mas não do campeonato, infelizmente, mas dos golos marcados. Portanto, temos 13 golos marcados e, apesar das críticas que o Benfica tem sofrido, estes 13 golos marcados é a prova que o Benfica continua a ser a equipa que mais produz ofensivamente e que melhor futebol tem apresentado, no meu entender, ao longo deste campeonato, apesar do Sporting também estar a fazer bons jogos. Também tem tentado a fazer bons jogos, assim é que há. Para finalizar, mais uma vez voltando um pouco atrás e falando da Liga dos Campeões, o grupo do Benfica, faltou-me dizer que é o Red Bull Salzburgo, o Inter e o Real Sociedade. Portanto, é um grupo, não tem nenhum tubarão, mas é um grupo complicado. O Inter não é pera doce, o Real Sociedade também não, e o Salzburgo também tem uma equipa competente. Portanto, temos que respeitar os nossos adversários e ter a noção que se não encararmos esta Liga dos Campeões da mesma maneira que encaramos a do ano passado, será complicado. Portanto, o que se pede é que os jogadores tenham a mesma determinação, o mesmo empenho e que Roger Smith mantenha a mesma qualidade tática para o Benfica triunfar. E, portanto, basicamente é isto. Acho que não há assim muito mais para falar hoje. Agradecer-vos o facto de terem assistido a estes 12 minutos de vídeo. Dizer-vos que caso gostem desse tipo de conteúdo, que deixem o vosso gosto, comentem. Fiquem à vontade para comentar, independentemente da natureza do vosso comentário, não há qualquer tipo de problema. E boa semana de trabalho para vocês. Forte abraço e viva o Benfica. Até uma próxima.